Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Borlamac mais uma vez. Esse aqui é o nosso curso de correção de questões de língua portuguesa para você que vai fazer alguma prova da banca CESP-Sebrasp. Tudo bem? Se você está chegando aqui agora, essa aqui é a nossa segunda aula, então nós temos a aula 1 já com 25 questões comentadas de língua portuguesa. Tá? Tanto é que você vai ver que aqui vamos começar pela questão de número 26 e vamos até a questão 40. Tudo bem? Tranquilo? Espero que aproveitem e vamos lá ver como é que esses assuntos, né, mais especificamente empregos de classe de palavras, caem na banca Sebrasp. Vamos lá, pessoal, vamos para a tela, vamos entender aqui. Questão 26, ela diz assim para nós, questões atualizadas, né, aí, 2024, prova da Codevasp. Vamos lá. Com relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte. Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso se substituísse o segmento estão se tornando por vem se tornando. Então, eu botei o trecho aqui, pessoal. O racismo estrutural é uma realidade cotidiana no Brasil e as denúncias de atitudes racistas estão se tornando mais visíveis. Então, quando você fala que as denúncias estão se tornando mais visíveis, dá uma ideia de continuidade, de que isso está se tornando mais visível, ou seja, e que está até, né, crescendo, não é isso? Então, as denúncias, ainda bem, né, que elas estão aparecendo, estão se tornando mais visíveis e que as pessoas cada vez mais, né, paguem por um crime, né, como esse aí, que é um absurdo. Então, as denúncias elas vão se tornando mais visíveis, então elas vão aparecendo realmente. Isso aí dá a entender uma continuidade e também que isso vai se ampliando, tudo bem? Agora, quando a gente troca aqui por vem se tornando, é a mesma ideia, pessoal, tá? É a mesma ideia, vem se tornando, então vem se tornando, tá? É uma ideia de continuidade. E quando você fala mais visíveis, também me dá uma ideia de que isso aí vai crescer, tá? Então, está crescendo, né? Está aparecendo mais. Então, quando a gente fala tem se tornado, estão se tornando e vem se tornando, seria a mesma ideia, tá? Não há problema nenhum gramatical e o sentido é o mesmo, tudo bem? Então, com relação a aspectos linguísticos. Então, está tudo certo aqui. Questão 26, questão certa. Maravilha? Vamos lá. 27. Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte. No último período do texto, a preposição para introduz uma oração que expressa a finalidade. Questão clássica da Sebrasp. Tá? Perguntar se a preposição para indica a finalidade. A gente tem que saber sempre que as preposições podem ter valores relacionais, ou seja, elas podem aparecer em uma frase unicamente para estabelecer uma conexão entre o verbo, por exemplo, e o seu complemento, entre o nome e o seu complemento, né? Então, hoje eu telefonei para a minha irmã. Então, quem telefona para alguém. Aqui ela tem um valor meramente de conectivo, né? Ela está aqui conectando o verbo transitivo indireto do seu objeto indireto. Ela faz parte do objeto indireto. Mas ela pode ter um valor nocional também, né? Expressar uma noção de lugar, de permanência em algum lugar, de finalidade, tá? De proporção. Ela pode expressar algumas noções, tá? Então, quando a banca perguntar se ela expressa a ideia de finalidade, a gente vai tentar trocar essa preposição por outra, que é uma locução, né, na verdade, prepositiva, que é similar a ela, tá? Então, que seria o a fim de. Eu estudo para passar no concurso. Eu estudo a fim de passar no concurso. Com a finalidade de, com o intuito de. Seria essa a ideia. Então, é um problema complexo que requer atenção. Portanto, reconhecer e abordar as maneiras como se manifesta o racismo institucional é fundamental para promover a igualdade racial nos espaços de trabalho. Então, e abordar as maneiras como se manifesta o racismo institucional é fundamental a fim de promover, com a finalidade de promover, com o intuito de promover. Aqui está certo também, pessoal. Então, realmente, nesse caso, a preposição para expressa a finalidade. Tá? Então, sempre que a Sebrasp perguntar isso aí, tenta encaixar uma locução prepositiva a fim de no lugar da preposição para, ver se faz sentido, analisa se faz sentido, se fizer, está corretíssimo, marca, corre para o abraço. Tudo bem? Vamos lá. Questão 28. A respeito dos aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item.
No trecho, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem, final do segundo parágrafo, a próclise é o pronome oblíquo átono antes do verbo, né? Então tá aqui, ó. Aqui a intenção que lhes tenha. Vejam que ele está antes do verbo, tá? Então a próclise da forma pronominal lhes justifica-se pela presença do vocábulo não no início do trecho. Não, pessoal. Na verdade aqui a gente nem tem não aqui, né? A gente tem na verdade uma locução conjuntiva que é o não obstante, tá? Que sim, ela por si só, essa locução é fator de próclise, tá? Empregada como conjunção concessiva, né? É fator de próclise, tudo bem? Agora, a gente tem aqui o que, pessoal? A intenção que, não obstante, a intenção que, a intenção a qual, né? Esse que é um pronome relativo, tá? E o que, na verdade, como conjunção integrante, como pronome relativo, como pronome interrogativo, ele vai ser sempre fator de próclise, tudo bem? Então, na verdade, o lhes está aqui em posição proclítica por causa do pronome relativo que, e não por conta do não, até porque o não faz parte da locução conjuntiva não obstante, tá? Então, a 28 está errada. Maravilha? 29. Julgue o próximo item a respeito dos sentidos e aspectos linguísticos do texto. O termo conforme, no segundo período do primeiro parágrafo, poderia ser substituído por consoante, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto. Pessoal, o termo conforme, né, normalmente empregado como uma locução adverbial, uma conjunção adverbial, subordinativa adverbial conformativa, né? E nesse caso, quando ele é empregado como essa conjunção, a gente, sim, ele seria sinônimo de consoante, seria sinônimo de segundo, né? Ou de acordo com, tá? Então, vamos ver. Um projeto de lei que determina critérios mínimos de qualidade para escolas públicas de educação básica foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado Federal, em abril deste ano. Conforme estabelece o projeto de lei, ou seja, segundo estabelece o projeto de lei, de acordo com o que estabelece o projeto de lei, consoante estabelece o projeto de lei, tudo certo, pessoal. Realmente eu posso sim, tá? Na verdade, eu estou trocando uma conjunção de valor conformativo por outra conjunção de valor conformativo. Então, ele fala que poderia ser substituído por consoante sem prejuízo da correção gramatical, estilo do texto? Sim, poderia sim, sem prejuízo do sentido e da correção gramatical do texto, tá? Então, a 29 está certa. Vamos lá. Seguir para a próxima. Questão 30. A 30 fala assim: acerca das ideias e aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item a seguir. No último parágrafo, que está aqui, a forma pronominal na contração disso, pessoal, disso é a preposição de mais o pronome demonstrativo isso, tá? Remete a um ar condicionado. Então, é uma questão, na verdade, de coesão textual, né? Ou seja, coesão e a referência também, né? Ou seja, faz referência a quem, retoma quem, tudo bem? Um ar condicionado, ele fala que retoma ar condicionado, né? Um ar condicionado, por exemplo, em algumas regiões do país, não é questão de luxo. Não é mesmo, né? É uma condição que faz parte dessa estrutura mínima e digna para que a educação aconteça. A falta disso... A falta de quê, pessoal? Vamos lá. A falta disso traz prejuízos drásticos, tanto no aprendizado dos estudantes, quanto no cotidiano dos profissionais da educação. Pessoal, a falta disso é a falta, é uma condição que faz parte dessa estrutura mínima e digna para que a educação aconteça. Então, a falta dessa estrutura mínima e digna para que a educação aconteça é que é a falta disso. A falta de quê? A falta dessa estrutura mínima e digna para que a educação aconteça traz prejuízos drásticos. Então, o disso não retoma ar-condicionado, retoma a estrutura mínima e digna, né,
para que a educação aconteça. Tá? Então, a 30 tá errada. Maravilha? 31. Em referência às ideias veiculadas no texto apresentado, seus aspectos linguísticos, julgue o item seguinte. Caso o vocábulo complementada fosse flexionado no masculino complementado, a correção gramatical do texto seria mantida. Então, ele fala que a correção seria mantida, apesar de alteradas as relações de concordância no período em questão. Então, ele fala que se eu mudar, né, do feminino para o masculino, o complementada para complementado, eu mantenho a correção gramatical, mas eu altero as relações de concordância. Provavelmente, né, pessoal? Por quê? Se eu estou mudando do feminino para o masculino, é porque eu estou mudando a relação dessa palavra com a outra, né, ao qual ela se refere. Tá? Então, mudou o referente, com certeza. Né? Vamos ver aqui. Preconceito e discriminação são termos próximos. Por vezes, juridicamente, parecem até a mesma coisa. Como se depreende do texto da Lei 7716 de 5 de janeiro de 89, complementada pela Lei 9459 de 15 de maio de 97. Então, quando eu uso complementada, eu estou dizendo o texto da Lei 7.716 é complementada. Então, estou entendendo que a lei, né, é complementada pela Lei 9459. Se eu trocar para complementado, não vai ter problemas, mas eu vou mudar o referente, como eu tinha falado. Ó. Como se depreende do texto da lei, que é complementado. Então, é o texto agora da lei, complementado pela Lei 9459. Ou seja, não tem diferença, né? Você falar a lei complementada ou o texto da lei complementado, você vai tranquilamente manter a correção gramatical, né? Não tem problema nenhum. Mas ele diz que são alteradas as relações de concordância. Sim, porque você passa agora a concordar, né, com o substantivo texto e não mais com o substantivo lei, que é feminino. Tudo bem? Então, aqui a 31, né? 31 está certíssima. Maravilha? Vamos lá. Na hora da prova, pessoal, sublinha, tá? Faz setinha, vê quem está retomando. Prova do CESP é isso. Já fiz muita prova do Sebrasp e então tem que fazer isso, tá bom? Vamos lá. 32. A respeito das estruturas linguísticas do texto tal, julgue o próximo item. No primeiro período do terceiro parágrafo, que é o que está aqui, a substituição do vocábulo entretanto. Pessoal, isso aqui tem que saber. Tá? Eu vou até parar aqui para repetir o que eu sempre falo. Tá? Conjunções adversativas despencam em prova. Então, vocês precisam saber que mas, contudo, entretanto, no entanto, todavia, tá? Tudo isso aqui é sinônimo. E cuidado, não confundir entretanto e no entanto com portanto. Porque portanto é sinônimo de por isso, por conseguinte, logo, é uma ideia de conclusão, tá? Aqui a banca vai chamar às vezes de adversidade, né? Eu chamo de adversão, mas tudo bem. Mas a adversidade, se ela falar assim, não briga com a banca, tá? Que a gente vai estar sempre errado. Então, é uma ideia de oposição, de contraste, tudo bem? Agora, conquanto, pessoal, conquanto é sinônimo de embora, ainda que, opa, ficou horrível isso aqui, né? Vou apagar aqui, tô no cantinho, aí deu uma, ainda que, mesmo que, tá? Então, mesmo que, aqui é uma conjunção de valor concessivo. Ah, Diogo, mas a concessão também não me dá uma ideia de oposição? Tudo bem, elas têm nuances aí bem parecidas, né? Apesar de o gramático, eu acho que é o Adriano da Gama Cury, ele fala em oposição branda e oposição forte. Realmente há uma relação. Mas a gente tem que pensar o seguinte, não dá para eu trocar
uma conjunção em que eu uso na estrutura de oração subordinada na estrutura de uma oração coordenada. Não faz sentido. Eu não posso fazer isso, tá? Não posso trocar um embora por mais, por exemplo. Tá? Eu teria que mexer na estrutura do período inteiro para poder, de repente, manter mais ou menos o mesmo sentido, mas mexer em toda a estrutura. Então, eu não posso trocar entretanto por conquanto. Ele fala que preservaria tanto a correção gramatical quanto os sentidos. Não. A educação passou a ser uma atividade paralela, cuja finalidade seria de auxiliar a efetivação dos objetivos eminentemente técnicos dos programas de saúde pública. Entretanto, mas, contudo, todavia, ou seja, uma oposição, né? Uma ressalva, enfim. Em uma perspectiva crítica, a educação parte da análise de realidades sociais. Tá? Se eu puser aqui, pessoal, embora, em uma perspectiva crítica, a educação, e assim, conquanto, não vai fazer sentido, tá? Não vai encaixar, e essa conjunção também pede, inclusive, verbo no subjuntivo, né? A educação, se fosse ali um conquanto, embora parta da análise, mas assim, se você sabe já que entretanto é adversativo e conquanto é concessivo, já dá para chegar aqui e marcar errado, tá bom? Claro, sempre olhando o texto, interpretando a questão, mas assim, você já tem praticamente 90% de chance que você vai acertar, só de você saber isso aí. Vamos lá, 33. A respeito das estruturas linguísticas do texto, julgue o próximo item. No primeiro período do primeiro parágrafo, a flexão da forma verbal caracterizou-se, está aqui. Na terceira pessoa do singular, justifica-se por sua concordância com o termo desenvolvimento. Então, vamos ver se é o desenvolvimento, caracterizou-se, né? Vamos ver. O desenvolvimento da educação sanitária, aqui seria tudo um sujeito, né? Mas vamos lá, cujo núcleo é desenvolvimento. O desenvolvimento da educação sanitária, a partir dos Estados Unidos da América, esteve, porque quem é o sujeito, quem esteve associado? O desenvolvimento da educação sanitária. Então, isso aqui seria o sujeito desse verbão aqui. Esteve associado à saúde pública, tendo sido instrumento. Quem, pessoal? Quem tendo sido instrumento? O desenvolvimento da educação sanitária. Tudo bem? Das ações de prevenção das doenças e caracterizou-se pela transmissão de conhecimento. Quem, pessoal? Quem? O desenvolvimento da educação sanitária, tá? Então, é isso aí. Na verdade, ele está retomando, né, sempre o desenvolvimento da educação sanitária. Como o núcleo desse sujeito é a palavra desenvolvimento, a gente vai dizer que a questão está certa, tá? Porque o desenvolvimento esteve, o desenvolvimento tendo sido instrumento, o desenvolvimento caracterizou-se. Então, sim, como ele é o núcleo, né, do sujeito, a palavra mais importante, a gente pode pensar que sim, desenvolvimento na terceira pessoa do singular, porque concorda com o substantivo na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, 33, certa. Questão correta, tá? Vamos lá. Questão 34. Vamos ver. Considerando os tempos e modos verbais empregados no texto, julgue o item seguinte. Com base no tempo e no modo em que está flexionada a forma verbal cravam, antepenúltimo período do último parágrafo, conclui-se que a ação por ela designada é habitual. Pessoal, cuidado, né? A gente tem que entender que o verbo, deixa eu até falar com vocês aqui, a gente tem que entender para concursos que o verbo ele pode estar no presente do indicativo e ele não necessariamente vai indicar uma ação que está acontecendo neste momento, tá? Então, por exemplo, se você me liga agora, nesse momento, e pergunta, Diogo, onde você está? E eu falo, eu estou em casa. Aí sim, é uma situação, né, momentânea, algo está acontecendo naquele momento, estou usando o presente, tudo certo. Mas eu posso usar o presente também para indicar, por exemplo, ações habituais. Se eu falar com vocês assim, eu treino na academia da esquina. Quando eu falo eu treino, esse verbo está no presente. Mas eu não estou querendo dizer que eu estou naquele momento treinando. Estou querendo dizer que isso é uma ação habitual minha.
tá? Normalmente eu faço isso. Se eu falar a Terra gira em torno do Sol, não é só nesse momento, ainda bem, né, que ela está girando. Ela é uma ação habitual, tá? O presente pode ser usado para isso. Assim como ele pode ser usado para retomar ideias que estão no passado, vamos chamar de presente histórico, ele é usado para trazer essas ideias do passado à tona, tá? E aí ele traz mais vivacidade a esse passado. Inclusive, a gente vê muito isso em notícia, né? Até notícia de esporte, por exemplo, quando o time A ganhou o time B. E aí, sei lá, vamos ver aqui, o Corinthians ganhou do Flamengo no jogo no domingo à noite. Aí na segunda-feira, quando você for acessar o site de um jornal ou de um site de notícias, não vai estar assim: Corinthians venceu o Flamengo em uma noite de lindo futebol. Não, vai estar assim: Corinthians vence Flamengo. Ou seja, geralmente esse verbo vai estar no presente, né? Mesmo ele se referindo a algo no passado. E o presente pode também indicar até futuro, tá? Principalmente quando a gente tem ali uma certa garantia ou uma ideia um pouco mais certa de que alguma coisa realmente vai acontecer no futuro, tá? Inclusive a gente usa muito isso aí acompanhado de advérbios, né, que nos dão ideia de futuro, porque a gente hoje em dia na língua oral, né, no dia a dia, a gente não usa praticamente mais o verbo no futuro do presente, né, pessoal? Então você conhece alguém, está ali conversando com alguém, você não vai dizer assim, a pessoa te passou o WhatsApp dela, você não vai dizer assim, amanhã eu entrarei em contato com você. No dia a dia a gente não usa mais isso, tá? Para a prova tá tudo certo, para a prova tem que saber futuro do presente, tá? Em dia, beleza. Mas no dia a dia, na linguagem oral aí do dia a dia, a gente não usa. A gente fala o quê? Amanhã eu entro em contato com você. Tá? Então, a gente pode usar o presente também com essa ideia de futuro. Tudo bem? Então, cuidado com essa noção que muita gente tem de que o presente só faz referência ao agora, tá? Ao momento em que eu estou fazendo alguma coisa agora. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Voltando para cá, o que a gente tem? Relaxar com o corpo tremendo feito vara verde. Na febre alta, as toxinas cravam as garras nos músculos e entorpecem o cérebro. Então, o que ele está querendo dizer, pessoal? Era um texto, né? Um texto do Drauzio Varela, que está dizendo ali, né? Tem toxinas, enfim, com a febre. Então, assim, ele quer dizer que quando você tem febre alta, não é isso? Na febre alta, as toxinas cravam garras nos músculos. Então, assim, está querendo dizer que todas as vezes que eu tenho febre alta, eu tenho toxinas que cravam as garras nos músculos e entorpecem o cérebro. Ou seja, isso é uma ação habitual, né, de todas as vezes que isso aqui acontece. Tá? Então, assim, se eu tenho febre alta, as toxinas vão cravar as garras nos meus músculos e vão entorpecer o meu cérebro. Essa que seria a ideia. Tá? Então, sim, é uma ação designada como habitual aqui. Tá? Questão muito boa, tá? Para a gente rever esses conceitos, faz todo sentido. Ou seja, se toda vez que eu tenho febre alta, as toxinas cravam as garras nos músculos e entorpecem o cérebro dessa pessoa que tem febre alta, é porque é uma ação habitual, né? Das vezes que isso aqui acontece. Tudo bem? Julgue o item subsequente em relação às estruturas linguísticas do texto tal. Poderiam até se valer de um salvo-conduto, último período. A próclise do pronome ser, então tá aqui, né? Está em próclise porque está antes do verbo. É obrigatória, haja visto o emprego do vocábulo até. Pessoal, poderiam até se valer de um salvo-conduto. Poderiam, inclusive, se valer de um salvo-conduto. Esse até pode ser preposição ou pode ser palavra denotativa de inclusão, né? Essas palavras, pessoal, nesse caso aqui, a preposição até, na verdade, eu encaro mais esse até aqui como uma palavra de inclusão, né? Uma denotativa de inclusão. Poderiam, inclusive, se valer de um salvo-conduto, tá? Nesse caso aqui, eu não tenho a próclise obrigatória, até porque a gente encarando como preposição não é fator de próclise. Ponto. Preposição não faz parte daquele grupo de palavras atrativas, tudo bem?
Palavras denotativas também vai depender das palavras denotativas, né? Enfim, a gente tem situações aí em que elas podem... Questão 35, pessoal. Julgue o item subsequente em relação às estruturas linguísticas do texto. Poderiam até se valer de um salvo-conduto, a próclise do pronome se é obrigatória, haja visto o emprego do vocábulo até. Pessoal, aqui está em próclise, né, em relação ao verbo. O até, ele não é fator de próclise, né? Ele pode ser preposição, dependendo da situação, às vezes tem o valor de inclusão, né, quando funciona como denotativa de inclusão. Mas, enfim, nesse caso aqui, não é fator de próclise, né? A preposição não tem valor de palavra atrativa, tá? Ou seja, não atrai o pronome oblíquo átono para perto dela. E mais, né? E mais também. Aqui eu tenho um verbo no infinitivo, e verbos no infinitivo, mesmo que eu tivesse uma palavra atrativa, mesmo que eu tivesse um não aqui, eu poderia colocar esse pronome oblíquo átono depois do verbo, tá? Porque, mesmo quando eu tenho palavra atrativa, se eu tiver o verbo no infinitivo, a próclise é facultativa nesse caso, tá? Ou seja, o infinitivo vai ter tanta força quanto a palavra atrativa, tudo bem? Então, até se valer, poderia estar assim, até valer-se de um salvo-conduto. Então, falar que o se, a próclise é obrigatória aqui, não, tudo bem? Tanto é, pessoal, que a gente poderia pensar numa outra frase, com essa questão do infinitivo, de pensar assim, olha, não liga para Camila agora não, porque ela pediu para você não a incomodar. Poderia estar assim, né? Porque o não é atrativo desse oblíquo átono a, mas eu poderia pensar assim também, não liga para Camila agora não, porque ela pediu para você não incomodá-la, né? E tá tudo certo. Vejam que é porque tem um infinitivo. Então, mesmo tendo palavra atrativa, o infinitivo permitiria que eu tivesse esse pronome oblíquo átono em ênclise, tá certo? Ainda mais aqui que eu não tenho palavra atrativa. Então, não é obrigatório não, tá? É facultativo. Ela está em próclise, ela pode estar em ênclise também. Mas claro que somos brasileiros, né? E no português brasileiro preferimos próclise, né? Preferimos o posicionamento do oblíquo átono em próclise. Vamos lá. 36. Julgue o item subsequente em relação às estruturas linguísticas do texto. No primeiro período do sexto parágrafo, a colocação dos pronomes átonos me e se exemplifica dois casos de próclise obrigatória. Vamos ver. Ele me contou isso, sem mágoa nenhuma, e se despediu, ainda sorrindo. Pessoal, pronome pessoal, reto aqui no caso, não é fator de próclise. Conjunção coordenativa aditiva não é fator de próclise. Vejam bem, as conjunções subordinativas são fatores de próclise, tá? As conjunções coordenativas, não. A não ser a conjunção alternativa, né? Principalmente quando ela está repetida. Então, olha, ou me paga agora, ou, enfim, ou você vai embora. Ou me paga agora, ou você vai embora. Enfim, quando você usa ou, alguns gramáticos vão entender que a conjunção coordenativa alternativa é um fator de próclise. Mas as demais não, tá? E a aditiva, né, como conjunção coordenativa, não vai ser fator de próclise, tá? Claro que nós, acabei de falar isso ainda há pouco, nós brasileiros, vamos dar preferência à próclise, tudo bem? Mas não estaria errado. Ele contou-me isso sem mágoa nenhuma e despediu-se, ainda sorrindo, tá? Por quê, pessoal? Quando uma palavra não obriga a próclise, ela também não proíbe a ênclise, tudo bem? Então, eu lembro de uma questão do Sebrasp também que dizia, tinha assim, ó, era de uma modelo, né? Aí dizia assim, um texto dizia assim, Amanda se recusou a fazer alguma coisa. Aí perguntava se esse se poderia estar aqui. Sim, porque Amanda é um substantivo. Substantivo não é a palavra atrativa. Substantivo não é fator de próclise. Substantivo não obriga a próclise. E se ele não obriga a próclise, ele também não proíbe a ênclise,
tá? Então, uma palavra que não obriga a próclise não proíbe a ênclise também. Tudo bem? Então, isso aqui, tá? Ele fala que é obrigatório? Não, obrigatório nada. Isso aqui está errado. Maravilha? 37, pessoal. Considerando aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. No último período do segundo parágrafo, o vocábulo mas é empregado com valor adversativo. Pessoal, na maioria das vezes, a gente tem o mais com valor adversativo, sim. Sinônimo de entretanto, contudo, todavia, no entanto, né? Mas nós temos situações, tem que tomar cuidado, em que o mais faz parte daquela correlação aditiva, que seria isso aqui, ó, não só, que aí pode ser também não somente, né? Mas claro que se for somente não tem acento agudo, tá, pessoal? Estou só colocando aqui porque pode ser não só ou não somente, e aí pode ser o mais ou mais também, tá? Então, o mais pode fazer parte dessa correlação, não só, mas também, não somente, mas também, tá? Não só trabalha, mas estuda. E aí, nesse caso, o mais vai fazer parte de uma correlação de valor aditivo. Tudo bem? E o mais também, né, ele pode, caiu em uma questão só que eu já vi do Sebrasp, ele pode funcionar como uma palavra denotativa de situação. Num contexto, por exemplo, vamos supor que você chega em casa e o seu cachorrinho está comendo ali um pedaço de bolo que você deixou em cima da mesa. O que você vai falar? Mas o que é isso, fulaninho? Né? Mas o que é isso? Ou seja, esse mais aí não é adversativo. Ele me dá uma ideia de situação, tá? Mas, pessoal, na maioria das vezes em prova, sim, o mais é empregado com valor adversativo. Tudo bem? Então, quando vinha deixar... O que você vai ter que perceber? Se tem um valor de oposição aqui, de contraste, de ressalva, tá? Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar, avisava gritando. É isso aí, pessoal. Apertava a campainha, mas não queria incomodar. Então, assim, é um valor, sim, é uma ressalva, né? É um valor aqui de ressalva. Então, sim, ele tem valor adversativo. Nesse caso da questão 37, sim. Beleza? Então, vamos lá. Questão 38, pessoal. Vamos ver aqui. Considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. No quinto parágrafo, obviamente é esse aqui, adoro esse tipo de questão, tá? As formas verbais aprendera, acontecera e atendera estão flexionadas no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Isso aí, vamos parar por aqui já para pensar numa coisa. Você tem que saber desinências modo-temporais. É fundamental para acertar questões de prova de concurso, pessoal. E a desinência modo-temporal do pretérito mais que perfeito é o urá. É o urá átono, tudo bem? Então, aprender, era acontecer, era... Vejam que a sílaba tônica não é no urá. Porque o urá tônico é o do futuro do presente. Acontecerá, aprenderá, atenderá, tudo bem? E aí, claro, vai ter uma variação na segunda pessoa do plural, que é urê, tá? Mas, normalmente, vem em prova mesmo com urá, tá? Então, fizera, fora, saíra, partira, bebera, tudo bem? Beberamos, partir, né? Então, ela pode aparecer também com outras desinências número pessoais. Mas a desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito é o urá. Tudo bem? Primeira coisa é essa aí. Segunda coisa, e lembrar, desinência modo temporal é uma desinência que vai mostrar em que tempo, em que modo o verbo está conjugado. Ah, em que modo? É indicativo? É subjuntivo? É em que tempo? É presente? É passado? Futuro? Tudo bem? Vamos lá. Agora ele vai dizer o sentido do pretérito mais que perfeito. Está querendo dizer que quando o verbo está aqui no mais que perfeito, conjugado no mais que perfeito, do indicativo, denota ações que ocorreram em momento anterior ao da ocorrência de outras ações no passado, expressas no texto pelas formas verbais abriu e explicou. Então, ele está querendo dizer que isso aqui, que está no pretérito mais que perfeito, acontece no passado em relação a outras coisas que também aconteceram no passado. Tudo bem? E é isso, pessoal. O pretérito mais que perfeito, ele vai denotar uma ação no passado que é anterior a outra ação também no passado. Como é que é isso, Diogo? É isso aqui, ó. Por exemplo,
aqui está uma linha, tá? Aqui, tudo bem? Então, vamos supor que agora, sei lá, agora são 15 horas, em determinado dia. Aí aqui eu aprendi, aqui são 9 horas da manhã, tá? Aí eu aprendi alguma coisa. Aprendi alguma coisa, tá? E às 11 horas, tá? Eu expliquei o que eu aprendi para outra pessoa. Tudo bem? Então, às 9 horas eu aprendi alguma coisa, às 11 horas eu expliquei alguma coisa para alguém, e agora eu estou conversando com você. E aí eu falo com você assim, olha, que legal, hoje eu aprendi a escrever alguns ideogramas em chinês. Aí você fala, pô, que legal. Pois é. Aí você fala assim, e a minha irmã também hoje veio aqui em casa, né? Aí eu acabei explicando para ela, né? Você fala, pô, que legal, que legal. Aí nesse caso, vejam bem, eu aprendi às 9 horas. E a minha irmã chegou na minha casa às 11, eu expliquei para ela, né, o que eu tinha aprendido. Então, nesse caso, vejam que em relação ao agora, em relação às 15 horas, tanto 11 quanto 9 estão no passado, mas 9 está mais no passado do que 11. Então, eu vou usar o pretérito mais que perfeito justamente para indicar essa ação no passado anterior a outra ação no passado. Tudo bem? Que normalmente eu vou indicar com o pretérito perfeito aqui. Então, como é que eu falaria com você usando essa relação do pretérito mais que perfeito com o pretérito perfeito? Eu diria assim, olha, eu já aprendera a escrever os ideogramas em chinês, né, quando expliquei para minha irmã. Ou seja, eu aprendi antes de explicar, né? Então, eu já sabia fazer. Eu aprendera os ideogramas em chinês quando expliquei para minha irmã. Tudo bem? Então é isso, mais que perfeito é isso, tá? E aí vamos ver aqui, vamos ver as relações aqui no texto. Ele abriu um sorriso largo. Ó, é aqui em relação ao abriu e explicou. Ou seja, alguém abriu, está no passado, um sorriso largo e essa pessoa explicou alguma coisa. Então vejam que se eu estou conversando com alguém, pessoal, comecei a conversar com alguém, e essa pessoa abriu um sorriso e começou a me explicar alguma coisa, então abriu e explicou. Se ele vai explicar alguma coisa naquele momento que está no passado, então vejam que essa relação com certeza vai ser, no momento atual, um passado anterior ao passado. Porque vejam, se eu parasse por aqui, isso aqui já está no passado. Ele abriu um sorriso e me explicou, né? Passado. Mas se naquele momento lá que ele está explicando, ele vai contar de um caso no passado, vejam que quando eu estou falando agora, é o passado do passado, não é isso? Porque eu vou falar assim, olha, ele abriu um sorriso largo e explicou o quê? Obviamente, ele só pode explicar, né, sobre algo explicar alguma coisa que ele já fez, né? O que já aconteceu. Então, ele explicou o quê? Que aprendera aquilo de ouvido. E muitas vezes lhe acontecera bater a campainha, né? Da casa e ser atendido por uma empregada, outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro, não é ninguém não, senhora, é o padeiro. Tá? Então, obviamente, né, aqui é a mesma coisa. Tá? Vamos dizer que, enfim, estou conversando com o padeiro aqui, né? E aí, nesse momento, ele me explicou. Tá? E eu estou contando a história agora aqui, ó, no presente. Tá? Então, nesse momento que eu entrevistei o padeiro, ele me explicou algo que acontecia lá atrás. Não é isso? Então, lá atrás, o que aconteceu? Lá atrás, ele aprendera, né? Ele atendera, ele acontecera. Essa que é a relação. Então, tá tudo certo, pessoal. Então, opa, tudo certo, eu escrevo errado, né? Tá tudo certo aqui, tá? Então, quando ele fala no quinto parágrafo, vou limpar tudo que tá aqui, tá? No quinto parágrafo, as formas verbais acontecera e atendera estão flexionadas no pretérito mais que perfeito, do modo indicativo, estão, e denotam ações que ocorreram em momento anterior ao da ocorrência de outras ações no passado, expressas no texto, pelas formas verbais, abriu e explicou, tudo certo, tá?
Nunca mais erre pretérito mais que perfeito. E mais um detalhezinho, tá? No dia a dia, pessoal, a gente não usa o pretérito mais que perfeito simples. Aprender, a gente vê mais em texto escrito, né? Mas a gente usa o composto e eles são sinônimos, tá? Você pode trocar um pelo outro. Então, aprendera é igual a havia aprendido e é igual a um outro que a gente usa mais ainda, que é o tinha aprendido. Tá? Então, você pode, já caiu no Sebrasp, inclusive. Questões assim, ó. No texto tal, o verbo aprendera, a forma verbal aprendera poderia ser substituída por tinha aprendido, certo? Tá? A forma verbal atendera poderia ser substituída por havia atendido, certo? A forma verbal acontecera poderia ser substituída por tinha acontecido, certo? Tá? Porque tudo isso aqui é pretérito mais que perfeito. Esse aqui é simples e esses dois são compostos, mas são sinônimos. Tudo bem? Sabia disso aí? Se sabia, se não sabia, deixa nos comentários. Eu gosto de saber quando vocês aprendem coisas novas, tá? Vamos lá. 39, pessoal, terminando a aula aqui. No segundo parágrafo, as formas verbais vinha, apertava, avisava. Aqui também, pessoal, a gente tem que saber as desinências modo temporais do pretérito imperfeito. Claro que quando o verbo é irregular, aí já muda tudo, tá? Mas tem que saber as regulares. Ó, o pretérito imperfeito tem duas desinências. Se o verbo for da primeira conjugação, terminado em AR, a desinência é vá. E se o verbo for da segunda conjugação ou da terceira conjugação, terminado em AR ou IR, a desinência é ia. Então, dançar, dançava, dançar, dançávamos, beber, bebia, bebíamos, comer, comia, comíamos, tá? Então, cuidado. Aqui, claro, né? Esse verbo é irregular, então vinha, né? Vai ter diferençazinhas aqui, mas vejam que, ó, apertava, avisava, né? E vinha. Ou seja, são ações aqui, é o pretérito imperfeito, ações contínuas no passado, tá? Ações rotineiras no passado. Eu vinha muito à casa da minha avó, eu apertava a campainha das pessoas, né? Então, expressam ações que um homem modesto desempenhava repetidamente em tempo passado. Provavelmente está certo, né? Porque pretérito imperfeito serve para isso mesmo. Está bem. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E, enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Esse homem, né, quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar, ele avisava gritando. Então, realmente, esse homem modesto, né, executava essas ações aqui repetidamente, né, de forma rotineira no passado. O pretérito imperfeito serve para isso. Tá? Então, 39, certo. Última questão, pessoal, desse nosso bloco. Diz assim para nós. A oração para não incomodar os moradores, o último período, segundo parágrafo, expressa circunstância de causa. Olha só, a gente já viu, primeiro, que o para, né, o Sebrasp gosta bastante dele com ideia de finalidade. Né? E se você sabe algumas das principais conjunções causais, que são porque, já que, visto que, a preposição por, né? A locução na medida em que são algumas conjunções ou locuções conjuntivas causais. Tá? O para, a preposição para, não está no grupo dessas conjunções ou preposições que tem valor de causa. Tá? Então, vamos ver aqui. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, a fim de não incomodar os moradores, né? Mas, a fim de, no intuito de não incomodar os moradores, avisava gritando. Então, mais uma vez, essa preposição para aqui, pessoal, tem ideia não de causa, ela tem ideia de finalidade. Finalidade, ok? Então, como a banca falou que tem ideia de causa, a oração, né, para não incomodar os moradores, expressa circunstância de causa. Isso aqui está errado.
tá? Então expressa a ideia de finalidade, e não de causa. Maravilha, pessoal? A gente vai ficar por aqui, então, nesse bloco. Deixa eu só aparecer aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai ficar por aqui. E na próxima aula a gente volta corrigindo mais questões da banca Sebrasp, tá? Se você aprendeu alguma coisa nova, alguma coisa diferente aqui, que faz tempo que você não vê, que acrescentou em alguma coisa, deixa aí nos comentários, eu gosto de saber. Assim como eu gosto de saber, sempre peço isso para você dizer de onde você está falando. Eu gosto muito de saber até onde meus vídeos estão indo, quem está aproveitando para ver as questões, para ver os conteúdos, resolver questões de português, tá? Se puder, e deixe seu like e se inscreva no canal também, isso é importante para que eu continue aqui produzindo conteúdos gratuitos de língua portuguesa para vocês, beleza? Um abraço, tudo de bom, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau!